Então vamos lá, vamos começar. Então vamos lá, pessoal. Boa tarde. Sejam bem-vindos a Modos Desenvolvimento. Hoje iremos falar um pouquinho sobre a influência das mídias no conceito de beleza. Mas eu e a Vi, né, nós achamos interessante também ter este é o tema, ter um subtema que é mente, corpo e emoções. O quanto que toda essa influência que a mídia, né, tem dado hoje, o quanto tudo isso influencia a nossa mente, o nosso corpo e a nossa emoção, tá bom? Então vamos lá. Dentro dessa tríade que a gente colocou, né, que é o corpo, a mente e a emoção, a gente precisa buscar uma palavrinha que é a harmonia. Há uma necessidade de a gente harmonizar o nosso corpo com a nossa mente, com as nossas emoções. É como se fosse um tripé. Tripé, por si só, ele para em pé, mas às vezes fica meio manco se alguma das pernas estiver mais frágil. E dentro dessa temática do corpo, da saúde, o corpo que fala, e tudo isso que a gente vai tratar, não tem como separar a mente do corpo e das emoções. Então, por isso a gente juntou esse subtema para trabalhar com vocês. E para a gente começar, vamos agradecer a vocês que nos convidaram, em especial na pessoa da Cris. Sim. Né, Natália? A Cris, que é professora, muito obrigada pelo convite, pela confiança de expor aos seus alunos os nossos pensamentos, as nossas ideias, o nosso trabalho. Muito obrigada. A diretora, que é minha amiga querida, a Regina Célia dos Santos, tudo bem? Muito agradecida por fazer parte de um projeto da sua escola também. Vice-diretor Rafael, Cláudia, coordenadora, agradecemos a confiança também no nosso trabalho, né, Ná? Com certeza. A Soraya, que é professora de língua portuguesa e coordenadora da área de linguagens, que foi minha coordenadora também, né, quando trabalhamos juntas lá no Colégio Máximo. A Cris, como a Vivi já falou, que trabalhou conosco lá na Secretaria de Educação, foi minha professora de balé por muitos anos, então nosso agradecimento a ela. Rosemar, que é da língua portuguesa, e a Alessandra, que também nós conhecemos, que é a professora de artes. Muito obrigada, e nós esperamos, né, que a gente consiga atingir aquilo que vocês tinham como expectativa, né? Para nós é uma honra. Professora Soraya vai ser sempre minha professora de língua portuguesa. Uma honra. Bom, então vamos a uma apresentação breve, né? Quem é a Viviana, quem é a Natália? Esse é o canal da Modos Desenvolvimento, é um trabalho de várias coisas que tem por aqui. Nesse momento a gente está passando por uma reformulação, mas a Modos é a Viviana e a Natália, né? Então essa carinha aqui é quem vos fala a respeito do que vocês vão tratar hoje. Eu sou a Viviana, sou casada, tenho 2 filhas, adolescentes, uma de 14 e uma de 12, e sou pedagoga de formação, trabalhei com educação especial, ainda estudo, já fiz mestrado, doutorado, enfim, essa é a Viviana. Bom, eu sou Natália, sou professora, mas hoje atuo na área da psicologia, sou casada, tenho um filhinho de 3 anos e meio, também já trabalhei com a educação especial e também já tive o sonho de ter um corpo perfeito. Né? Interessante essa pontuação. Então, vamos lá. Bom, quando a Cris me contatou, né, para fazer esta live, ela passou para a gente material que vocês, alunos, esquecemos de agradecer os alunos. Meu Perdão, Deus. alunos! Obrigada por vocês estarem presentes. Espero que ajudem vocês. Então, ela mandou, alunos, todo o material que vocês irão trabalhar neste primeiro momento. E é algo muito interessante, que é o corpo fala. Principalmente na psicologia, nós usamos muito isso dentro do consultório. Analisar o gesto, o olhar, o modo que aquela pessoa está. Tudo aquilo nos mostra muito como está a sua alma, como está a nossa psique. Então, o quanto é importante
cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo protege a nossa alma, protege a nossa mente e protege as nossas emoções. Então, nós temos que ter muito isso bem definido dentro da gente. Aí também tem a questão da ginástica, né, das atividades físicas, o porquê a necessidade de estar fazendo alguma atividade física. Será que é por conta da saúde? Ou será que é por conta da estética, né, dessa questão de eu querer estar sempre lindo, maravilhoso, ser o holofote? Então, nós temos que pensar. E também, lá no finzinho, vai falar um pouquinho do preconceito. Lá, eles estão falando bastante a respeito da ginástica rítmica, que a gente não vai entrar tão a fundo, porque não é a nossa praia, na verdade. Mas nós sabemos que não é só lá que tem esse preconceito. Daqui a pouco vocês vão saber onde mais tem. Então, começando a nossa live, explicando, então, corpo, mente e emoção. Hoje nós presenciamos a mídia massacrando nós, seres humanos. Eu falo nós porque não tem somente a mulher ou o homem, é um massacre geral. Homens, mulheres, adolescentes, pré-adolescentes e crianças, muitas vezes até se matando para atingir um padrão imposto pela mídia. Só que agora eu pergunto para vocês, no conteúdo de vocês está aí mídia, mas será que é só a mídia que nos passa que temos que ser magros, fortes, com peitos bonitos, com carinha esticada? Será que é só a mídia? Guarda esta questão que daqui a pouco a gente vai voltar nela. Agora eu quero que a gente volte lá quando vocês estavam na barriga da mãe de vocês, na nossa concepção. Nós trazemos conosco uma carga genética, todo mundo. Ninguém é igual a ninguém, como os nossos 5 dedos das mãos. Nenhum é igual a ela, né? Um é mais pequeno, outro é mais gordinho. Ninguém é igual a ninguém. Então, não tem como eu ser igual a Barbie. Não tem como eu ser igual Ken, né? Então, nós temos que ter, primeira coisa, essa consciência. Eu sou único. E eu tenho um biotipo. Na verdade, nós temos 3 tipos de biotipo. E é muito importante você aprender isso para saber até onde você pode ir com o seu corpo. Até onde seu corpo pode chegar sem isso prejudicar a sua saúde física e a sua saúde mental. O primeiro biofísico, vocês entendem mais disso, mas eu pesquisei para vocês terem um pouquinho de noção. Nós temos primeiro o ectomorfo, é uma palavra bem esquisita, que é essa pessoa aqui. A Vivi é um ectomorfo. O que é isto, Natália? São aquelas pessoas que possuem uma estrutura óssea bem pequenininha, muitas vezes muito frágil, e que tem o seu metabolismo mega acelerado. Tem dificuldade em ganhar massa muscular e perde peso muito fácil. Aí nós vamos ter o endomorfo, que sou eu. Quem é essa pessoinha? É aquela pessoinha que tem mais facilidade de engordar. Pensou na comida, já engordou 1 quilo. Sou eu. Então, quais são as suas características? Não consegue ter uma boa definição no seu corpo, tem um maior acúmulo de gordura, o seu metabolismo é muito lento e tem dificuldade para controlar a ingestão de comida, na verdade, de calorias. Eu adoro comer. Então, essa é a endoformo, prazer. E aí nós temos aquele que todo mundo queria ser, que é o mesomorfo, que é aquela pessoa que já nasce com uma estrutura atlética, que já nasce mais definida, então tem mais facilidade em ganhar massa muscular, em se definir, tem bem aquela aparência de esportistas mesmo. Então, lição de casa, vocês vão procurar qual é o seu biotipo
estudar um pouquinho e ver o que o seu corpo necessita, o que ele precisa. Escutem o seu corpo. Põe isso daí, escutem o seu corpo. Quando eu falei aquela questãozinha lá atrás, só a mídia? Não, não é só a mídia. Trabalhando em escolas, tanto eu como a Vi, como outras profissionais da área de educação, nós percebemos que crianças pequenas já mostravam, vou falar mostrar porque foi no passado, nós não estamos mais na escola, mas acontece. Essa questão do corpo perfeito. Muitas vezes tinha relato das professoras, mas ele não come na escola, nas creches, fica o dia todo. Aí, quando chegava para essa criança, por que não comer? Porque eu não quero engordar. Eu não posso engordar. Mas de onde você ouviu isso? Ai, minha mãe, minha tia fala. E também temos aqueles patinhos feios na família, que quando crescem, acabam se tornando cisne. Eu tive uma aluna assim, quando eu dei aula. Ela não comia, ela não comia, ela não comia, e o que aconteceu, o que aconteceu? Aí um dia nós descobrimos que ela não comia porque ela era uma prima gordinha e tinha a prima magrinha, linda. E ela queria ser igual à prima, porque a prima era todo mundo, né? Tinha aquele olhar, olha que linda, que isso. E ela sempre deixava de lado. Então não é só a mídia. E o grupo de amigos, né? Quantas vezes na escola, quando eu tinha lá os meus 7, 10, 12 anos, quantas vezes eu não fui chamada de baleia, de orca? Nossa, Natália, porque eu era muito gordinha. Então, muitas vezes eu parei para pensar até em parar de comer. Falei, não, eu preciso emagrecer. Mas, graças a Deus, não foi uma coisa que me afetou tanto, porque minha família me dava um outro respaldo, né? Eu era feliz do jeito que eu era e sou feliz do jeito que eu sou. Mas só que muitas pessoas não têm essa maturidade suficiente para levar isso a sério. Então, na verdade, gente, não é só a mídia. Nós temos que ter muito cuidado com os nossos filhos, com o que nós falamos para os nossos filhos, com os nossos alunos, até com os nossos amigos. Porque tudo isso gera, daqui a pouco vocês vão ver, a pessoa ela não se vê mais como ela é, na verdade. Né? A imagem dela é totalmente desfigurada. E por conta do quê? De imagens e de palavras que nós colocamos frente a essas pessoas. Sim. Essa questão dos pais tem uma outra ponta também dessa questão dos pais, que é a questão da superexposição. Hoje em dia a gente tem na palma da mão muitos relacionamentos. E o peso que se dá a esses relacionamentos também é interessante, porque às vezes são pessoas que mal a gente conhece, mas que a gente deixa elas saberem das nossas intimidades e das intimidades dos filhos, inclusive. Sim. Então, desde muito pequeno, muita exposição de imagens, exposição de vídeos, de coisas particulares que são da família, né? Que seria para ser num ambiente restrito, com pessoas do próprio grupo familiar, mas são expostos a todos, a quaisquer pessoas, né? Então, essa questão da superexposição leva também a uma sensualização, a uma sexualização, mesmo sendo criança. Às vezes acha mais bonitinho aquela roupa de adulto na criança, aquela roupa mais curta, mais decotada, aquela dancinha mais sensual. Tudo isso expõe demais a criança e à medida que ela cresce, ela vai querendo ter essa exposição. Olha como é complexo. Ela vai ter a necessidade de se expor e de expor cada vez mais, porque isso gera uma pequena satisfação com um like, com um comentário, com um like linda, que não significa absolutamente nada. Mas aquela expectativa, naquele momento em que a criança era pequena, que não tinha sua personalidade formada, a sua maturidade formada, muito menos a questão da sexualidade e da afetividade estavam formados, já tinha essa superexposição.
Então, vocês, alunos, por exemplo, que têm aí seus 15, 16, 17, 18 anos, vocês nasceram nessa era de exposição. Talvez vocês tenham na internet muitas fotos expostas. Já pararam para pensar no quanto isso influencia nas respostas que vocês querem ter hoje, da aparência de vocês, do corpo de vocês? Talvez isso tenha sido forjado no momento inadequado na infância. Não é para sair batendo nos pais, culpando os pais de tudo isso, não. Sim. São fatos que eles também não tinham conhecimento. E se faziam, não faziam com a intenção de prejudicá-los. Mas fica aí a pulguinha atrás da orelha. Será mesmo que eu estou precisando de todos esses likes, esses olhares, esses ai que linda? Né? E o quanto eu me exponho a isso? Qual a necessidade que eu tenho disso? Né? O Augusto Cury, ele, em um dos seus livros, ele fala assim: aprenda diariamente a ter um caso de amor com a pessoa bela que você é. Desenvolva um romance com a sua própria história. Não se compare a ninguém, pois cada um de nós é um personagem único no teatro da vida. Então, primeira coisa, eu tenho que me amar do jeito que eu sou, porque senão eu nunca vou ser feliz. Porque a mídia não quer isto, na verdade. Né? A mídia quer o quê? É isso. Né? Ela não vai se importar se você está feliz ou não. Então, se ame, escute o seu corpo. Olha este dado de pesquisa que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica fez. É um pouquinho antigo, eu imagino que deve ter aumentado horrores, tá? Em 2009, 130 mil crianças e adolescentes se submeteram a operações plásticas. Podemos dizer que talvez uns 30%, acho que às vezes é até muito, podem ter sido cirurgias por conta de alguma malformação, algum acidente, mas a sua grande maioria foi por estética. E aí? É só a mídia? Porque para uma criança ou para um adolescente se submeter, ele precisa da autorização de um pai e de uma mãe, ou de qualquer outro responsável. Então, é um número muito alto, muito alto. Então, vamos refletir um pouquinho. O que leva uma pessoa a se destruir dessa forma? Porque ela se destrói, né? Ela mexe em tudo. Podemos lembrar do nosso querido Michael Jackson, um artista maravilhoso, com dom superior, que talvez nem exista outro, né? Sim. Com a capacidade que ele tinha de movimento, de dança, né? Sim, mas a própria mídia e muitas vezes, talvez a sua não aceitação o levou à morte. Foram tantas cirurgias, tantos procedimentos estéticos que chegou um momento que o seu corpo, a sua mente não aguentaram. E o que ficou, né? Felizmente, um legado final triste, né? Que poderia ter sido uma história maravilhosa. Sim. Mas ele ficou doente tanto da estética do corpo, que foi definhando e modificando, quanto da dependência de remédios, medicações. Sim. É o que tem depois lá na descrição do óbito dele, né? Porque a cabeça dele já necessitava de constantes medicações. Sim. Então, nós acabamos perdendo o prazer de viver. Porque a gente não se encontra mais ali. Está tudo tão modificado que eu não consigo mais encontrar a minha essência. Tudo isso para que a gente consiga atingir um padrão de beleza para quem? Né? Então fica essa perguntinha aí para vocês. Será que antigamente, lá atrás, era dessa maneira? Eu acho que não. Acho que as pessoas viviam muito mais felizes. Sim. Né? Vocês vão estar estudando isso daí que eu vi, né? Como era antes e como é hoje.
Então, nós temos que ter esse cuidado. Agora, eu vou falar um pouquinho para vocês. Eu acho que relato de experiência sempre é muito bom. Ainda mais para vocês que são bem novinhos, né? Sim. Bem jovens. Eu fui me dar conta que eu precisava cuidar da minha saúde com 40 anos. Sempre gostei de atividade física, né? Mas eu nunca fui muito constante. Em algumas vezes eu desisti por frustrar-me mesmo. Tipo assim, nunca ter conseguido pôr uma sapatilha de ponta no pé, porque talvez eu era muito gordinha. Hoje em dia eu consigo falar de boa nisso, viu? Mas isso, até um tempo atrás, me pegava muito. Eu nunca ter colocado a sapatilha de ponta. Talvez eu era desajeitada, não conseguia sustentar meu próprio peso, não sei. Mas isso foi algo que me machucou muito. Aí, o que começou a acontecer? Eu engordava, eu emagrecia, porque eu queria seguir as minhas amigas que eram magrinhas, porque eu era uma das mais gordinhas da turma. Cheguei a tomar até alguns remedinhos que eu não poderia ter tomado. E aí, de repente, eu inflei de vez, e aí eu não conseguia voltar. Aí tive o meu pequeno Matias, e aí eu precisava buscar a minha essência de novo, me sentir mulher de novo, era para mim. Eu não queria, assim, tudo, quero ficar bonita para o meu marido, que é para ele que eu quero ficar, mas primeiro é para mim. Então, isso me fazia muita falta. Não era porque a mídia quer que eu tenha um corpo... Não, era eu. Então, fui procurar, e eu falo que você tem que se encontrar onde bate o seu coração. E o meu coração, ele se encontrou no lugar que eu achei que eu nunca fosse entrar, pisar, que é o CrossFit. Vai fazer 2 anos agora que eu pratico o CrossFit. Claro que eu dei uma diminuída na comida e com muita persistência, com muita constância, com muitas dores, eu já eliminei aí, podemos dizer, uns 8 quilinhos. Eu acho que ainda falam que eu estou até melhor do que muitas mocinhas por aí, viu, meninas? E meninos. É verdade. Então, é uma questão de você se olhar por dentro, ouvir o seu corpo. Eu preciso achar a minha essência, então eu vou procurar onde bate o meu coração. É numa dança, é num crossfit, é numa yoga, uma coisa mais calma. Mas nós precisamos cuidar da nossa saúde. Não é com aparelhos, não é com botox, não é com cirurgias plásticas, não é com silicone. Não. Você, adolescente, você adulto que está nos escutando, você, pessoas da terceira idade que também possa estar nos escutando, nós temos esse potencial. Nós não precisamos da mídia, nós não precisamos de centros estéticos, né? Não! Assuma a sua essência, assuma o seu biotipo, tá? Tudo isso me deu uma automotivação enorme, um autodomínio das minhas emoções, eu consigo me controlar muito mais. Algumas crenças que eu tinha, né, sobre mim, acabaram, porque agora eu sei, se eu ficar naquela constância, eu consigo. Mesmo que eu consigo muito, né, mesmo que seja muito lá atrás, mas eu consigo. Então, meninos, meninas, vivam, sejam felizes para vocês e não pelos outros, né? O meu relato é esse. Agora vocês vão ouvir o da Vivi. O meu relato é totalmente oposto ao da Nath. E é tão bom porque, assim, é possível com verdades, né, de que nós mesmas vivemos, que vocês também possam enxergar, né, quais são as realidades de vocês. No meu caso, eu era sempre magra, nunca tive, assim, problema com peso. Na adolescência eu fui um pouco mais gordinha, mas não era nada que me preocupasse ou que me levasse a ser ofendida por isso. Mas tinha um outro lado que pesava, que era a questão de eu não ser uma pessoa que tinha coordenação motora. Por exemplo, para jogar futebol, vôlei, basquete, nas próprias aulas de educação física na escola, quando eu era criança,
adolescente, eu não era aquela que era escolhida. Pelo contrário, escolhiam todos, sobrava eu e o último time falava, vem, né? Porque eu não tenho essa habilidade, essa coordenação motora desenvolvida. Eu sou aquela palma perdida na igreja, sabe? Todo mundo batendo certo, eu tô batendo ao contrário. Eu tenho essa dificuldade e isso me dificultava também no esporte. Então, eu tinha essa questão de que eu não conseguia certas coisas, até por falta de oportunidade, porque no time sempre tinham outras pessoas que eram mais, que tinham maior habilidade para jogar e eu acabava ficando para trás. Sim. E eu também não tinha esse interesse meu, né, de falar assim, eu quero jogar, eu quero aprender e tudo mais. Não, talvez até pela falta de habilidade, não foi uma coisa que eu desenvolvi. Fiz balé quando era pequenininha, mas depois também foi uma coisa só de criança, que eu não levei para adolescência. E eu era, então, essa patinha feia, que não era escolhida. Mas a vida segue, os anos chegam, e quando eu já estava lá com 30 e tantos, eu descobri um machucado na coluna. E aí, na coluna, no meu caso, não é cirúrgico, eu preciso tratar e cuidar para sempre. É um caso crônico que eu tenho que viver fazendo exercícios, viver fazendo fisioterapias, acupunturas e às vezes até medicações, para que eu tenha uma constância de saúde e de não ter dor. No meu caso, não foi a questão de feminilidade que me moveu, não foi a questão estética, mas foi a própria saúde. E aí que eu tive que me movimentar. Eu comecei a fazer exercícios físicos, eu comecei a fazer caminhada e tudo mais. Hoje eu tenho um corpo super definido. Eu tenho um corpo muito legal. Mas era uma coisa que eu buscava? Não era uma coisa que eu buscava. É bom ter esse corpo? Sim, é muito bom, é gostoso, né? Fico bonito. Acho ótimo, as roupas cabem, fica tudo certinho. Acho ótimo. Porém, ainda tem esse pontinho aí que são as dores, que não é nada legal. E eu tive com o exercício a questão, fazer ou fazer. E aí eu percebi que eu tinha que fazer e eu fui fazer. Também descobri muitas quebras de limite, que eu achava que eu não conseguia. Consegui fazer corrida, coisa que eu achava impossível, né? O próprio fôlego não conseguia, né? Para melhora mesmo da minha saúde física. Melhorei fisicamente, preciso continuar constantemente fazendo, já não mais com tanto esforço, porque o tônus muscular já chegou, né? Depois de anos fazendo. Mas eu melhorei outras coisas, porque é corpo, mente e emoções, né, Ná? Isso aí, tem que estar ligado. Tem que estar ligado. E aí eu melhorei. Sim, é bem aqui o que colocaram aqui. Quando descobrimos nossa essência, percebemos o nosso valor real. E é bem isso. Sim. Né? Nós aqui da Modus Desenvolvimento, nós acreditamos muito que pessoas movem pessoas. Então, nós estamos aqui para isso, para você que acha que tem que seguir aquele padrão de beleza para ser vista. Não. Acha a essência que existe dentro de você. Aí sim. Porque quando nós vivemos só através das mídias, nós colocamos uma máscara. Sim. E aí chega um dia que essa máscara ela acaba caindo. Então, nós temos que ter esse cuidado, né? Olá! O que posso fazer por você? A minha Siri, nada por enquanto. Bom, e aí então, para terminar esse meu relato, eu descobri que eu tenho muito mais disciplina com as coisas do que eu tinha. Eu tenho muito mais foco com as coisas do que eu tinha. E além disso, eu descobri que a minha vontade se tornou mais ordenada, que eu consigo ordenar mais aquilo que eu quero. É muito fácil a gente falar assim, eu vou fazer. Agora vamos fazer por 1 ano. Aí não é muito fácil. Você começa e depois desanima, um dia tá chovendo, outro dia tá frio, e você desanima. A constância veio com o físico, né? Veio fazendo exercício físico que eu aumentei a minha constância. Melhorando, então, o meu corpo, eu melhorei também a minha mente e as minhas emoções. Tem, então, duas pessoas muito sérias e que vocês que vivem por aí nas mídias podem procurá-los, principalmente no Instagram, que é o psiquiatra Ítalo Marcilli e o psiquiatra Saulo Barbosa. Ítalo Marcilli e Saulo Barbosa. O que eles dizem a respeito desse corpo e dessa mente? Principalmente o Ítalo. Eles dizem o seguinte,
que quando você se força, porque querendo ou não, o exercício físico, ele faz com que você se mova para uma força realmente, você tem que forçar o seu físico, você, com a aquisição dessa força, desse músculo que você ganha, desse tônus que você muda, do peso que você perde, você ordena também as suas vontades, você ordena também as suas virtudes. E você se torna uma pessoa mais ordenada. Você consegue segurar melhor os seus impulsos. Quem aí tem dificuldade com os seus impulsos, de controlar as suas emoções? Quando vê já foi, quando vê já fez, não tem a capacidade de espera, não tem o controle da ira. Tudo isso, quando você ordena ao seu físico, que você se força a fazer uma coisa que você não gosta, e mesmo que você goste, que dói, porque o corpo dói, né? Você está fazendo ali uma microlesão, uma lesão, para que aquele músculo chegue a ficar forte, você ordena assim o seu corpo. Você ordena assim a sua mente. E você desenvolve também a inteligência emocional. E sem ela, o corpo vazio, o que vai adiantar? O que adianta você ser todo forte, todo lindo? Sem o autocontrole, sem o autodomínio, sendo aquela pessoa chata, irritada, intrometida, né? E aí? Então tem tudo isso junto. Ninguém é 100% feliz e o corpo perfeito não existe. Guardem isso. Corpo perfeito não existe. Quem disse que esse ou aquele corpo é perfeito e padronizou isso? É o corpo que eu tenho. E o meu perfeito não vai ser o perfeito do da Natália. E vamos combinar que um dia tudo vai acabar? Vai envelhecer? Sim. Então a gente tem que cuidar daquilo que é possível para a saúde do corpo e da mente. Mas sem vislumbrar um perfeito. Perfeitos vão ser alguns. E quem garante que eles são felizes? Tem tudo isso, né, Nath? Tem. Então, para começar, nós temos que nos aceitar. Primeira coisa, nos autoconhecer, né? Olhar lá para o espelho, quem sou eu, o que eu quero, onde eu quero chegar, o que eu preciso para ser feliz realmente. Então, é a nossa aceitação. Então, para isso, nós temos que ter maturidade. Ser maduro, conhecer um pouquinho do nosso temperamento. Hoje vai ter uma live mega legal do Dr. Ítalo Marcília, às 9 horas da noite. Quem tem que se inscrever ainda, que às vezes vai dar tempo, vai ser totalmente gratuito, onde ele vai estar falando sobre temperamentos. E isso assim, o temperamento da gente... É incrível o conhecimento do temperamento. Vocês, melhora 100% a nossa vida. Sim, melhora o seu autoconhecimento, melhora você saber aonde te pega e por que te pega, onde são suas fraquezas, onde estão suas virtudes. É muito bom. E assim, gente, outra coisa. O que essa mídia está vendendo para você? É uma coisa saudável ou não? Vale a pena? Até onde vale a pena? Né? E nós precisamos estar com nossos pés na nossa realidade. Sim. Né? Isso é muito importante. A rede social, né, as redes sociais, todas, ela nos impõe várias coisas. Eu vou dar 2 exemplos para vocês. Nós temos que nos alimentar. Então, nós temos os alimentos bons, que vai fazer bem para a nossa saúde, e os alimentos ruins, que vão fazer muito mal para a nossa saúde. Agora, vocês vão trocar os alimentos que nós ingerimos e vamos pegar os alimentos que a mídia nos passa, pela nossa visão, pela nossa audição. Também. Esses alimentos, eles podem nos causar um bem-estar ou nos causar danos. Então, nós temos que ter este cuidado. Um deles, né, essa questão de você estar sempre linda, né, a estética, um dos maiores problemas que nós encontramos hoje nos atendimentos, nos consultórios de psicologia e nos consultórios de psiquiatria também, e até de pediatria, é a questão dos transtornos alimentares. O que é um transtorno alimentar? É um transtorno mental, precisa sim de ajuda, de uma ajuda profissional, tá?
O transtorno mental, principalmente o alimentar, ele apresenta comportamentos alimentares que influenciam de modo negativo a nossa saúde física e a nossa saúde mental. Então, o que acontece aí? Há uma distorção da própria imagem. Você se olha no espelho, mas você não se enxerga. Os transtornos alimentares mais conhecidos são a anorexia, que é aquela pessoa que ela pode estar magérrima, mas ela se olha no espelho, ela se vê gorda. Então, muitas vezes, ela quase não come, na maioria das vezes ela não come, ela fica com aqueles jejuns intermitentes que nunca terminam, tá? Então, são aquelas pessoas que pesam 30, 25 quilos. Aí, além da anorexia, nós temos a bulimia nervosa, que é aquela pessoa que come, e depois que se empanturrou, ela coloca para fora. Ou através do vômito, ou através de laxantes fortes e de dietas também. Então, hoje eu comi 2.000 calorias, amanhã eu vou ficar só com água. 2 dias só com água. Então, são transtornos complicadíssimos. E os transtornos alimentares periódicos, que são aqueles que a pessoa come o dia inteiro. Não tem intervalos, mesmo sem ter fome, ela precisa estar ingerindo comida, que são aquelas pessoas que, na maioria das vezes, já estão naquela obesidade mórbida, né? E daí precisam de cirurgia, muitas vezes de cirurgia, porque o psicológico não dá conta de ter um trabalho com uma nutricionista, com um médico legal para diminuir o peso. Esses 3 são os mais conhecidos e era o que eu conhecia. Aí eu fui estudar um pouquinho para conversar com vocês e conheci mais 3. É o vigorexia, que é o contrário da anorexia, né? É a anorexia reversa que nós falamos, que são aquelas pessoas que querem ser mega musculosas, com muita massa no corpo, né? E que é aquele momento que a pessoa acaba introduzindo algumas substâncias que fazem muito mal para criar músculo, né? Então, são os fisiculturistas, né? Na maioria das vezes, né? Então, vigorexia é o nome deste transtorno. E aí tem um que é o druncorexia, que é a troca do alimento pela bebida alcoólica. As pessoas, elas pensam que elas parando de comer, ingerindo uma bebida alcoólica, eu não falo a cerveja em si, tá? São os destilados. Porque a hora que você começa a tomar muito destilado, na verdade, ele diminui a sua fome. E aí ela emagrece. Só que a contraponto, ela está desenvolvendo um outro transtorno, né? Que é o alcoolismo. E o ortorexia. Quem é ortorexia? Ele só quer comer comida saudável, nada mais. E muitas vezes essa pessoa, ela acaba se trancando dentro de casa, ela não tem mais vida social, porque ela só se alimenta com aquilo que ela faz. Ela só tem confiança naquilo que ela mesma produz. E aí a pessoa acaba ficando sem convívio nenhum, porque não vai para restaurante, não vai para festa, não vai para lugar algum. E todos esses transtornos podem levar à morte, porque a gente acaba não consumindo o necessário para a nossa saúde física e também para a nossa saúde mental. Quantas pessoas, né, conhecidas ou que nós já vimos na mídia que acabaram cometendo suicídio por conta dos transtornos alimentares que sofriam e que não foram tratados. Talvez você, jovem, já ouviu falar sobre as Anas e sobre as Mias. Eu nunca tinha ouvido, eu ouvi ontem. As Anas são as meninas ou os meninos
adeptos à anorexia. E as mias são os adeptos, ou na verdade são os que já têm o transtorno da bulimia. Terrível. Terrível, terrível. Aí eu fui buscar, fui no Instagram, fui no Facebook e vi coisas terríveis. Então, o que eu peço para vocês, jovens, professores, pais, quem for aí que esteja nos escutando, se você perceber, né, esse tipo de descontrole, né? Isso, mas também esses chamados, Ana, Mia, e vocês não entenderem e perceberem que este adolescente, essa pessoa que está com você, está com restrição alimentar, procure ajuda. Porque o que você vê na internet, nessas comunidades, são coisas de arrepiar, né? São regimes, são jejuns que você fala, e a foto, né? Você fala, meu, é complicado, é uma distorção tremenda da sua imagem. E então, cuidem da pessoa que está ao seu lado, ela precisa de tratamento. E se chegar nesse ponto, né, Naiba, é importante falar, não é mais a questão estética. Não. Se chegou nesse ponto de qualquer um dos transtornos que a Nath comentou, não é mais a questão estética. A questão estética ficou lá atrás, quando ela pensava num corpo perfeito, ou quando ela se sentia ofendida pelo bullying, ou quando ela era magra demais, enfim, ou era o patinho feio, ou era o patinho feio, como o meu caso. Sim. Enfim, isso já ficou lá atrás. Ela desenvolveu um transtorno que precisa ser tratado. E como nós somos corpo e mente, o corpo está padecendo por causa da mente. Percebe que talvez em algum momento o corpo ideal tenha até estado ali, mas não fez diferença. Porque a mente já está descontrolada, os afetos e as emoções desordenadas. E aí então se caracterizar em grupos assim, grupos que produzem a morte do corpo, infelizmente, e não a beleza. Né? Então é gravíssimo. Nesse caso, quando estamos nesse ponto, já passou a questão da estética, da beleza e tudo mais. Mas percebam que a gente fez um caminho do início da live até agora, para que vocês entendam o quão grave é esses estímulos exacerbados, essas questões do corpo levadas ao pé da letra, tudo isso, ao invés de trazer uma beleza, traz, sim, a morte, em alguns casos. Sim. Peraí. Maria Rodrigues. A cervejinha, tome cuidado, hein? Você pôs aqui. Nossa, a cervejinha pode. Cuidado, porque faz muito mal à saúde também, tá bom? Vamos Tudo lá. tem limite. Tudo tem limite. Isso, é esse o ponto. É limite. Nós temos que encontrar o nosso limite, né? Quando tudo passa do limite, alguma consequência nós vamos ter. Sim. Então, limite. Lembrem das palavras. Conhecer o nosso corpo, nos conhecer, ter uma constância e ter um limite, né? Tudo isso é muito sério e muito importante. Para a gente amarrar, então, tudo isso, que o nosso tempo também já está terminando. Já passamos até um pouquinho, que a gente falou que era 45, mas aí, ó, começou... Não, é que a gente começou um pouquinho depois também, né? Então, acho que a gente está no tempo ainda. O que fica na essência de tudo isso que a gente falou? Falamos muitas coisas, vocês vão poder rever esse vídeo, a gente vai deixar disponível no nosso canal. Porém, o que você precisa levar para você daqui para frente? Com todas essas questões que vocês vão estudar, com tudo isso que a mídia vai continuar oferecendo, com as redes sociais que vocês vão continuar tendo. O que fica? O que fica é que você precisa colocar os seus pés na sua realidade. Quem é você? Quando você se olha no espelho, você tem um biotipo, que nós já falamos. Você tem umas características físicas que são suas. Você tem uma saúde que pode ser debilitada ou não. Você tem a sua realidade, que é orgânica. Eu, por exemplo, não poderia ser uma fisiculturista com o meu corpo. Eu teria que me machucar muito para conseguir ter estrutura de fisiculturista. Se eu evocasse na minha cabeça que era isso que eu queria. Percebe o quanto sério isso é? Não faz parte da minha realidade natural, da minha biologia.
já é um ponto. A sua biologia te limita a certas coisas, né? Você pode até ter habilidades para algumas coisas, porém o seu corpo não tem a capacidade física de fazer tudo isso. Sim. Eu não poderia ser uma lutadora de MMA sem condições, né? Agora, fora isso, existe a sua realidade do seu entorno, as suas circunstâncias, aonde você vive, com quem você convive, que isso é a realidade. A realidade não é o like. A realidade não é o comentário linda, que às vezes 50 amigas colocam lá lindo, linda, curte, mas curte por curtir. Lindo porque você sabe que depois você, quando ela colocar uma foto, você vai ter que ir lá colocar um lindo também. O que isso significa verdadeiramente? Muito pouco. Então, a sua circunstância não vai ser, menina, de encontrar o príncipe encantado com a cara do Ken, com a cara do ator famoso, com o corpo musculoso. Qual é a sua realidade? Você também não vai ser aquela princesa Barbie maravilhosa. E outra coisa, a realidade é que o nosso corpo envelhece. A gente precisa, sim, cuidar dele para que tenhamos saúde, sempre pensando na saúde. A estética é importante? É importante. A beleza importa? Importa. Mas não acima da saúde. Né? Essa questão da saúde, quando o corpo vai padecendo, o que fica? Fica a amizade, fica o carinho, ficam as conversas, fica a sua essência, a sua marca na vida não é deixada pelo seu corpo. É deixado por aquilo que você fala, é deixado pela maneira que você vive. Às vezes, você tem um distúrbio que seu corpo não vai conseguir chegar a ser aquele corpo magrinho que você almeja e tudo mais. Eu, por exemplo, se eu quisesse ter um corpo mais forte, eu ia ter sérios problemas, porque eu não consigo. E aí, eu vou depender a minha vida em tudo isso? Não, eu vou viver na minha realidade. E com a minha realidade, eu vou ser uma pessoa melhor, vou me amar mais, vou me cuidar para que eu seja bela da maneira que eu sou. A gente aqui está de maquiagem, a gente se preparou para vocês. No dia a dia, a gente está sempre arrumada, sempre perfumada, sim, não é nada. A gente nunca se encontra e a gente está todo estramelhado, porque a beleza importa, mas importa também a saúde. Então, fique bonita sim, fique bonito sim, né? Mas pensando muito mais na sua essência, naquilo que está por dentro. Em ordenar o seu físico para que a sua mente seja saudável, para que as suas emoções sejam ordenadas. Essa é a essência do que fica hoje. E quanto custa isso para você? Você vai pagar um alto preço para ter um corpo perfeito? E a hora que você chegar lá no pódio, é aquela coisa, você recebe o troféu e você fala, o que eu fiz com isso? O que eu faço com isso agora? Que não seja isso, que não sobre um vazio, mas sim sobre aquilo que é a sua essência. Melhore você melhorando o seu corpo. Ordene o seu corpo para que ele te obedeça, para que você tenha saúde, para que você vá ficar assim mais magrinha, ou atinja um corpo um pouco mais forte, de acordo com a sua necessidade. Porém, use isso em favor da sua mente, para você ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa mais calma, mais tranquila, mais ordenada, onde moram seus vícios e aonde estão as suas virtudes. Use o ter o corpo e a força física que você faz para isso, para ordenar também a mente e as suas emoções. Constância naquilo que é bom. Sim. Ná, quer amarrar mais alguma coisa? Bom, acho que era isso. Eu espero que vocês, professores que solicitaram, né, o nosso apoio aqui, tenham gostado, né, que a gente tenha vindo de encontro, sim, né? que vocês vão estar trabalhando com esses adolescentes. Tem alguma pergunta? Se quiser colocar aqui agora, a gente pode responder também. Cris, o controle das emoções é tudo. Tem lá, a gente fala bastante sobre isso, né? Sobre a educação da nossa inteligência emocional. Para quem não conhece, procura, vale muito a pena. Isso aí. Né? A Rosemar colocou, todos podemos ter fases, mas o conhecimento nos leva ao equilíbrio. Sim, o conhecimento nos leva ao equilíbrio. E a essência das coisas faz com que a gente equilibre, sim, né, Ana? Sim. O processo de maturidade precisa chegar, porque aí sim os seus valores vão se assentando e tudo mais. Esses likes e curtidas e essa mídia, né, que supervaloriza
tanto o corpo, ela é que nem o vento. Isso. Vem, esbandaia tudo E vai embora. E vai embora. Então é isso, gente. A gente agradece muito. E principalmente a Cris, que foi, né, o elo de ligação, a escola novamente, os alunos, compartilhem esse vídeo, deixem um comentário, uma curtida, dá um likezinho aí, um joinha. Se vocês puderem, printa nossa carinha aqui. Se você estiver assistindo pelo celular, dá um print agora. Marca lá no story do Instagram, Modos Desenvolvimento. Isso aí. Natália Melaré, Viviana Freitas. E aí a gente está ali junto com vocês também, tá bom? E quem sabe quando passar tudo isso, né, que está passando, né, que estamos vivendo, essa pandemia, quando tiver tudo normal, tudo no presencial, a gente não pode ir até as salas do primeiro ano do ensino médio e conhecer a carinha dos alunos, né? Vai ser ótimo. Que acabou de assistir a nossa pequena apresentação, o nosso pequeno relato de vida, né? E lembrem, vocês podem mover muitas pessoas. É isso. Fiquem com Deus. Um beijo. Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau.